Quanto é que o São Paulo vai economizar com a saída de estrangeiros? 2 já confirmadas, a terceira pode acontecer muito em breve. Alan Franco foi emprestado, assim como Gonzalo Tapia. Ambos para o futebol dos Estados Unidos. O Alan Franco ainda rendeu $500 mil pelo empréstimo, o Tapia foi emprestado sem custos. Próxima negociação envolvendo um gringo deve ser a de Enzo Dias, lateral esquerdo, cuja negociação para rescisão do contrato avançou. O Enzo perdeu espaço e começou a reclamar de salários atrasados. O Enzo, inclusive, topa abrir mão de uma grana que tem direito para poder ter o contrato rescindido e escolher seu futuro. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa importante do Departamento de Futebol de São Paulo para saber quanto custavam esses 3 atletas por mês. Sem impostos, dá para dizer que o custo girava na casa de R$1,5 milhão mensais. O Alan Franco era o mais caro de todos, o Enzo e o Tapia com salários parecidos. De qualquer forma, R$1,5 milhão para um São Paulo que precisa desesperadamente economizar, dá para dizer que trata-se de uma receita importante. É bem verdade que substituição para a zaga talvez seja a maior dificuldade. Vamos ver o que o Domingos Duarte será capaz a partir do momento em que for inscrito o zagueiro português que pertencia ao Getafe. Foi contratado, mas depende da queda do transfer para poder ser registrado pelo tricolor. Bom, segundo o jornalista João Van Boysen, o São Paulo demonstrou interesse na contratação de Lucas Boyé. O centroavante pertence ao Alavés da Espanha. Ele é argentino, naturalizado italiano, ou italiano naturalizado argentino, alguma coisa assim. Boyé tem contrato com o Alavés até junho de 2029, contrato longo. Ele tem 30 anos e também está na mira do Internacional de Porto Alegre. O argentino é centroavante, mas joga também pelo lado esquerdo do campo se precisar. De acordo com o jornalista João, que é brasileiro, mas mora lá na Espanha e acompanha o futebol espanhol, São Paulo e Inter realizaram contatos iniciais com o staff do atleta. Até o momento, nenhuma proposta foi realizada pelo jogador, nem por Inter, nem por São Paulo. O Alavés prioriza a permanência do atleta no clube espanhol. E em apuração aí com fontes do clube, o São Paulo nega qualquer interesse, qualquer contato por Lucas Boyé. O São Paulo está sim no mercado de olho em um novo atacante, mas não será o Lucas Boyé que será contratado, até porque o clube do Morumbi não tem dinheiro para isso, né? Por exemplo, recentemente São Paulo tentou a contratação do Mikael, mas o CRB pediu 12 milhões de reais, né? O São Paulo tentou um empréstimo, tinha a opção de compra fixada em 10 milhões de reais, mas o CRB pediu 12 milhões de reais. E o que acontece? O Lucas Boyé, que o São Paulo recusou, né, não saiu da negociação pelo Mikael porque não tinha 12 milhões, o Lucas Boyé está avaliado em 5 milhões de euros, vai dar quase aí 30 milhões de reais na cotação atual, mais ou menos. Então, praticamente, não tem chance de São Paulo contratar um jogador desse calibre, né, rapaz? A não ser que o Alavés queira emprestar o jogador. Mas de acordo com informações que vêm lá da Espanha, não é essa a intenção do clube espanhol em relação ao jogador. Eles querem a permanência do Boyé pra lá, né, rapaziada? Sendo assim, não tem chance nenhuma. Lucas Boyé não vem pro São Paulo. O mercado da bola é assim mesmo. Tem várias especulações, boatos, né? Muita coisa que acontece de fato, né? Às vezes a gente fala assim, o São Paulo fez contatos iniciais. Às vezes rolou o contato. Às vezes, eu não tô nem falando que o jornalista lá espanhol, o brasileiro que tá lá na Espanha, errou. Não, às vezes rolou o contato, mas o São Paulo soube da pedida do clube espanhol, ou até mesmo do jogador, e recusou. Falou assim, não vai rolar nada. Então, muitas vezes acontecem contatos mesmo aos montes. Isso é muito comum no mercado da bola. Mas realizar contatos não significa que o São Paulo vai fechar, não significa que o clube vai contratar. Não, contatos acontecem aos montes. E o torcedor já deveria ter entendido isso, né? A mídia alternativa, ela traz informações aqui justamente para isso. Pelo menos eu, enquanto tô aqui, tô quase 10 anos aqui no YouTube. Eu sempre deixo claro o que acontece, se é boato, se é especulação, se rolou contato, mas não avançou, se não rolou contato, então não tem nada, se rolou contato, negociou, mas aí o negócio melhorou. A gente sempre traz aqui tintim por tintim. Quem acompanha o canal sabe da seriedade, beleza? Quando é que o São Paulo pagará o transfer ban que impede a inscrição de Domingos Duarte e Iago Borducci? Antes de gravar esse vídeo, fiz essa pergunta para 3 fontes diferentes do tricolor e ninguém foi capaz de precisar uma data. A verdade é que o São Paulo precisa de mais de 6 milhões de reais para a quitação da primeira parcela da compra do Marcos Antônio junto ao Lazio. Essa dívida venceu no início do ano, não foi paga, a Lazio recorreu à FIFA, que conseguiu a condenação do São Paulo. Somente depois de quitar esse problema é que o São Paulo vai estar liberado para voltar a inscrever atletas. Há enorme dificuldade financeira. O São Paulo tem atrasado com frequência. Salários em carteira
poucos dias. Direitos de imagem por mais de um mês, luvas e comissão técnica muitos meses. E diante desse cenário, para conseguir a quitação desse transfer ban, o presidente Arrim Massis e o departamento financeiro trabalham com a antecipação de receitas. Uma das possibilidades seria pegar os 50% da Live Nation que não foram adiantados pelo Júlio Casares. Live Nation é a empresa parceira do São Paulo na realização dos shows. O Arrim Massis também não descarta antecipar parte da verba que vai ter direito por conta do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a contar para vocês que na quinta-feira da semana passada já existiu, a partir daquela quinta-feira passou a existir um acordo entre as partes. Falta, é bem verdade, a aprovação do Conselho Deliberativo. O São Paulo vive uma crise financeira tão grande que fechou os 5 primeiros meses desse ano com um prejuízo de 65 milhões de reais. E Lucas Moura voltará a jogar antes do previsto. O atacante, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles, talvez nem jogasse mais nessa temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso e ele me contou que a recuperação do Lucas está melhor do que se imaginava. A expectativa é de que ele possa reaparecer entre o fim do mês de setembro e o início do mês de outubro. Lucas Moura passou por cirurgia em 4 de maio para corrigir a ruptura completa do tendão de Aquiles. Ele se machucou no jogo contra o Bahia após se recuperar de um longo e doloroso processo no joelho. A estimativa é de que o Lucas Moura fosse liberado pelo DM apenas no fim da atual temporada. A atual temporada de só 17 jogos, 3 gols e uma única assistência. O contrato do Lucas Moura, como você sabe, se encerra em dezembro e não há nenhuma definição sobre uma extensão do vínculo. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que Gonzalo Tapia vai mesmo ser emprestado ao Columbus Crew, empréstimo gratuito. Se o time americano quiser ficar em definitivo com o chileno, vai pagar US$ 1,5 milhão. A saideira do São Paulo, Caleri pode ter seu anúncio da renovação do contrato feito nessa sexta-feira. Há enorme otimismo em relação à extensão desse vínculo por 2 anos, prorrogáveis por um terceiro. Informação importante no São Paulo, Júlio Casares renunciou ao cargo de conselheiro deliberativo e pediu seu desligamento do quadro de sócios. Tudo isso na véspera de um julgamento na Comissão de Ética do São Paulo que poderia determinar a sua expulsão. Perguntei ao Júlio Casares por que ele tomou essa decisão. O Júlio fugiu do São Paulo para não ser expulso. Abre aspas para o ex-presidente: eu estava há 20 dias requisitando documentos que estão no São Paulo e cercearam minha defesa. Aí, ou eu entraria na justiça contra o São Paulo, ou participaria de um tribunal sem poder me defender. Tomei a decisão de sair depois de cumprir a minha missão. Tenho 65 anos, fui presidente por 5, estive em 5 decisões com 3 conquistas. Nunca vi uma perseguição tão grande. Como expulsaram todo mundo, não vou participar dessa farsa. Queria saber a sua opinião sobre o que pensou o Júlio e essa decisão de deixar o clube às vésperas do julgamento. No São Paulo, há quem garanta que há um artigo que permite ao São Paulo seguir com o julgamento, mesmo em casos de saída, como a do Júlio Casares. Esse artigo teria sido criado para evitar que alguém, temendo ser punido, peça para ir embora. E a tendência é que o Júlio Casares acabe por ser expulso, mesmo tendo pedido para deixar o quadro social. Nessa sexta-feira, importante lembrar que o São Paulo pretende anunciar a renovação do contrato de Jonathan Caleri. Há enorme expectativa, porque as partes se aproximaram, a pedida do Caleri baixou, a oferta do São Paulo subiu e tudo se encaminha para a extensão do contrato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.